Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho nós vamos dar início ao nosso diálogo hoje sobre a experiência da fenda dupla. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Ver se está tudo funcionando, sim. Hoje a conversa vai ser breve, não vai ser muito demorado. Mas é uma experiência que foi realizada há alguns anos por um físico e era médico, Thomas Young, que na verdade deu início a todas as discussões dentro da física quântica e nos permite raciocinar de uma maneira livre e à vontade sobre uma realidade muito mais profunda do que essa que nós vivenciamos hoje. Falta um minutinho para as 8 horas, serei bem pontual hoje e vocês fiquem à vontade. Tem aqui o chat onde vocês podem fazer alguns comentários e eu tentarei, na medida do possível, responder a estes comentários. Conto com o auxílio do meu filho aqui para organizar. Seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vindo, Patrícia, a todos os nossos ouvintes. Pois bem, primeiro que é um prazer eu estar fazendo isso aqui. Tenho adorado, eu fico esperando o dia inteiro para que eu possa conversar sobre isso. Eu adoro essa mídia, tecnologia, uma oportunidade que eu tenho, talvez, de conversar outros assuntos, além da física quântica, ligado a assuntos de religião, ligado a assuntos da consciência, da psicologia. Hoje nós escolhemos o tema da física quântica, porque é uma coisa que eu particularmente adoro. E vocês vão ver que essa experiência ela foi realizada com o intuito de conhecer a natureza da luz. Assim que ela foi instituída, nos primórdios da física quântica, tinha-se a teoria de que a onda tinha um comportamento eletromagnético, era o comportamento de uma onda eletromagnética. Então Thomas Young organizou este experimento colocando aqui um anteparo, que é este aqui, anteparo. Aqui nós vamos ver uma fonte de ondas. Pode ser uma fonte de ondas mecânica, como se fosse uma lagoa, uma piscina. Basta você jogar uma pedra neste local, vai se formar a onda, que ela vai se propagar. Esta onda, ela vai passar aqui por um anteparo que possui duas fendas. Este anteparo, no momento em que a onda passa por ela, se cria outras ondas que tem momentos em que elas se juntam e se fortalecem e outros momentos elas se anulam quando elas entram em fase
E a repercussão no anteparo vai ser parecido com este padrão de interferência que nós falamos. Então, todas as vezes que nós emitimos ondas, e essas ondas passam por duas fendas, elas interferem entre si e provocam no anteparo sensível um padrão de interferência típico de comportamento de onda. Então, memorizem essa fotografia de que isso daqui, essas ondinhas, esses sinais aqui de sobe e desce, representam o padrão de interferência no anteparo. Isso então quer dizer que quando a gente emite ondas, o anteparo registra um comportamento de interferência chamado padrão de interferência de ondas. Bom, quando nós temos uma fonte de partículas, por exemplo, você pode jogar aqui uma bolinha de gude, bolinha de ping-pong, qualquer matéria que seja um bloquinho, elas também vão passar por essas duas fendas deste anteparo e vão criar aqui, originalmente, dois registros. Eu, para simbolizar esses dois registros, criei essa morfologia de uma onda única para diferenciar quando nós estamos emitindo partículas. Quando nós estamos emitindo partículas, o comportamento do anteparo se dá apenas com este tipo de comportamento para vocês entenderem. Então, quando nós emitimos ondas, padrão de interferência. Quando nós emitimos partículas, nós temos este padrão de interferência. Temos perguntas? Não? Então tá ok. Então vamos. Espero que até agora esteja fácil compreender que nós estamos emitindo ondas com padrão de interferência e estamos emitindo partículas, matéria propriamente dita, e dando este padrão. Vamos tornar as coisas interessantes. Vamos pegar aqui uma fonte de fótons, uma fonte de energia luminosa, por exemplo. Qualquer fonte. Por onde que eles vão passar? Quando essa fonte de fótons passa pelas duas fendas, eles têm o comportamento de ondas, de padrão de interferência, corroborando que a luz, que a maioria dos elétrons tem um padrão de interferência. Até aqui tudo bem, mas agora nós estamos emitindo realmente uma fonte de fótons, de luz, de elétrons, de qualquer partícula pode ser, mas aqui nós estamos falando de fótons, né? Então lembrem que emitindo fótons dá este padrão. Vamos ver o que acontece se nós bloquearmos uma dessas fendas, ainda com a mesma fonte de fótons. Se nós bloquearmos uma das fendas, a fenda 2 estar bloqueada, por exemplo, vai ocorrer apenas essa distribuição, parecida como se fosse partículas, quando se passa apenas por uma das fendas. Quando nós bloqueamos a fenda de número 1, há mesmo padrão, ela vai passar apenas por uma fenda, distribuição de fótons, que passa pela fenda número 2. Até aqui também tudo bem. Mas aí os cientistas querem mais além nisso daqui. Eles diminuíram a quantidade de fótons, de luz, a ponto de uma fonte conseguir passar um fóton de cada vez, um elétron de cada vez. Quando a gente emite um elétron de cada vez, eles se surpreenderam com o comportamento deste elétron, deste fóton. Porque quando a gente emite apenas um elétron, um fóton, é o mesmo padrão de onda, o mesmo padrão de interferência de ondas, mostrando que elétron, mostrando que qualquer partícula elementar tem o seu comportamento de onda. Mas olha, eles estão emitindo apenas um elétron
para que se dê o comportamento de onda, o que tem que acontecer? Eles têm que se dividir para se interferirem com ele mesmo para dar o padrão de onda. Mas não é isso que foi observado. Desculpa, um único elétron ele teria que se dividir num fenômeno de difração, passar por ambas as fendas simultaneamente para interferirem entre si para criar um padrão de onda. Mas aí trouxe uma curiosidade imensa no mundo científico, no mundo físico, que eles agora querem saber por onde passa esse elétron, o que acontece aqui antes de eles passarem pela fenda, em qual dessas fendas está ocorrendo essa divisão, em que momento que isso ocorre. Então eles vão colocar aqui detectores de elétrons, detectores de fótons, para fazer um registro. E olha só, eles criaram um experimento agora para observarem aonde esse elétron está passando, se é pela fenda número 1, pela fenda número 2. Quando não tem nada, é isso que acontece. Vejam agora quando a gente coloca nesse experimento um detector de elétrons antes para saber em qual fenda está passando, olha o que acontece. Colocamos aqui o detector de fótons, de elétrons. Aquele padrão de interferência de onda sumiu. Aqui não tem detector de elétrons, padrão de interferência de ondas. Tendo o detector de fótons ou de elétrons, é como se houvesse a perda do comportamento de onda deste elétron, deste fóton, e fizesse o mesmo padrão como se fosse partículas, como se fosse pontinhos materiais. Teve algo aqui que aconteceu que fez com que este elétron, que este fóton, perdesse o seu comportamento de onda e passasse a se comportar como um pontinho material, como uma bolinha de gude. Só o fato de observar. Antes, não tinha. Sem os detectores, era comportamento de onda. Com os detectores, nós temos um comportamento de partícula. Daí nasce a dualidade onda-partícula da física quântica, de que todas as partículas elementares elas têm o comportamento dual, de dualidade, ora como ondas, ora como partículas. E vejam que aqui, como eu já conversei nos vídeos anteriores, de que o que causa esta realidade? É o ato físico da observação pela presença dos detectores, ou é o ato psíquico da observação, da intenção do cientista em criar este aparelho para detectar este fenômeno? Então vejam que aqui já se levanta um grande enigma da física quântica. Porque quando a gente fala em partículas elementares, a gente está falando em ondas de possibilidades. Quando não está sendo observado, essas ondas elas se expandem naturalmente. Porém, quando ele é observado através de um aparelho que foi também criado com a intenção de detectar essas partículas, se colapsa, se transforma onda em partícula, criando este padrão. Eu creio que esteja tranquilo até aqui. Nós já estamos finalizando e agora a gente vai chegar numa conclusão formidável, entendendo este experimento da seguinte maneira. Vejam aqui, acompanhem. Nós temos aqui uma fonte de pares de quanta. Quanta é o plural de quantum. Então são fontes de elétrons, fontes de fótons que liberam simultaneamente, criam um emaranhamento em que eles são disparados ou para a esquerda, representado aqui com os quadradinhos verdinhos, e para a direita, representado aqui com os quadradinhos brancos. Quando nós temos aqui detectores desses elétrons ou desses fótons, eles estão desligados e eles são emitidos aqui simultaneamente. O padrão que ocorre é o padrão de interferência, de comportamento de onda.
Olha só, nós vamos colocar agora, nós vamos ligar esses detectores de fótons apenas deste lado. Teoricamente, esses verdinhos aqui nada sabem do que está ocorrendo aqui. Porém, o que acontece? Quando se liga este detector de elétrons, olha só o que acontece. Ambos perdem o seu comportamento de onda. Ambos. Eles passam a se comportar como partículas, pelo fato única e exclusivamente de nós termos querer observar, detectar por qual fenda estava passando. Mas veja que aqui não há nada querendo detectar. Aqui remete ao que nós já conversamos sobre a não localidade quântica, ao emaranhamento quântico, quando duas partículas têm a mesma origem, a mesma fonte. Qualquer modificação que você faça em uma delas, a outra sente e percebe instantaneamente, muito mais rápido do que a velocidade da luz. Então, quando esses detectores estão desligados, comportamento de onda. Quando você quer detectar, fazer uma modificação em apenas uma delas, olha só o que acontece, ambas perdem o comportamento de onda e passam a se comportar como partícula. É aqui que nasce a mágica, o enigma da física quântica. Quem provoca esse colapso? Heisenberg já dizia que o ato de você querer observar, você já interfere com o experimento. E nós vamos mais além, porque nós acreditamos que há uma realidade fundamental envolvendo todas essas partículas, aonde nascem essas partículas elementares. Tem que haver algo que modifique, que perturbe este sistema, capaz de provocar a realidade, de torná-la uma coisa real. É como se elas estivessem no mundo transcendente, no mundo de possibilidades, de potência, de Aristóteles, que Heisenberg pegou emprestado, e a consciência, o fato de você observar, de estar presente, de testemunhar, você colapsa a função de onda, transformando em matéria, em partícula, para que a gente possa compartilhar as experiências. Este foi um resumo da experiência da fenda dupla. Nós já temos 18 minutos e eu sempre me empolgo um pouquinho porque nós queríamos só apenas 15 minutos. Mas aqui eu vou ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta? Não. Não temos nenhuma pergunta. Pois bem, mas depois vocês fiquem à vontade de analisar o que foi conversado e podem conversar comigo no blog ou aqui mesmo via chat, via Facebook. Vocês fiquem à vontade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado dessa experiência. Está sendo bastante prazeroso para mim. Sintam-se abraçados, sintam-se envolvidos e permaneçam sempre em paz. Tá? Até uma próxima oportunidade, então.